para a gente passar a pauta, Felipão, temos que falar de um cara que é uma situação já preocupante na atual temporada, que é Lucas Moura. Lucas Moura fez uma infiltração no joelho e não volta esse ano. Deve voltar apenas em 2026. A informação que foi divulgada pelo Moisés Cohen, né, consultor médico do São Paulo, ao GE, e ele afirma que foi feita uma infiltração, portanto, na posterior aí do joelho do Lucas Moura, e falou que ele deve voltar apenas, então, na próxima temporada, né? Ele estava com dores no local nos últimos dias, já estaria fora do jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians, vinha fazendo trabalhos específicos, mas está com esse incômodo, já vinha jogando com esse incômodo. Ele passou por uma artroscopia no joelho no dia 30 de agosto, a gente está no dia 19 de novembro, quase 20 de novembro, e ele segue com essas dores, né? Ele esteve em campo 9 vezes, 4 vezes como titular, fez gol contra o Vasco, é verdade, mas a gente já percebia, né, Fê? Não era o Lucas Moura que a gente estava acostumado. Estava bem, assim, diferente o Lucas Moura. E é uma pena, porque ele fisicamente bem, ele ajuda muito o São Paulo. Agora, essa versão do Lucas que a gente está vendo, acho melhor parar, tratar e voltar em 26, cara. Porque faz mal para o clube, né? Porque você tem uma responsabilidade em ter o Lucas Moura em campo, né? Sempre que ele está à disposição, gera uma responsabilidade de você usar ele, e principalmente para o próprio jogador, né? Ele sabe que ele não está 100% e quer ajudar, mas acho que tem que ser freada essa situação para que ele, assim, cara, consiga voltar 100% ano que vem, porque o Lucas 20%, 30% vai criar só um desgaste. O que você acha? Exatamente, cria desgaste principalmente na idolatria, né? Na relação Lucas-torcida, Lucas-torcedor. Cara, tem alguns pontos nisso, né? Acho que você fala muito bem quando cita isso de ser o time, de ser um Lucas que a gente não tá acostumado, né? De ser um Lucas que de fato estava sentindo. Acho que a gente tem um lance contra o Atlético Nacional de Medellín que ele disputa uma bola e na hora ele já coloca a mão no joelho. Não sei se era por falta de confiança, por dor, que seja. Não era o Lucas Moura que a gente está acostumado. E aí, Gabi, eu tenho algumas ressalvas. Claro, não sou médico, não tenho nenhum apontamento, mas, cara, o Lucas nunca foi um cara de ter lesões. Ele teve uma lesão de pancada no joelho, fica um ano fora e vai ter que ser afastado de novo. Será que foi feito tratamento adequado? Será que não era melhor? Talvez, como você falou agora, faz a cirurgia, volta 100% do que ficar nessa, de ter o Lucas 75, ele joga 2 seguidos, aí ele volta a ser 50, aí ele joga mais um, fica 35, aí tem que ficar fora, fica fora 2, 3 jogos, aí volta a 75. Cara, será que não era melhor talvez fazer a cirurgia para voltar, nem que seja o 100%, que voltasse 80%, mas que ficasse esses 80 em jogos em sequência, do que ficar nessa gangorra de tem o Lucas, não tem o Lucas. Tem o Lucas por 45 minutos, não tem o Lucas por 3 jogos. É muito ruim para ele, é muito ruim para o torcedor, é muito ruim para a idolatria do Lucas, para a história que ele criou no São Paulo. A gente esquece, hoje você pega para o torcedor mais efusivo, para o cara que é mais louco, ele tá mais puto com o Lucas do que feliz com a Copa do Brasil de 2023. Esquece que o cara saiu, foi para a Europa e voltou e conquistou o título que faltava para o São Paulo. É muito difícil, Gabi, é muito difícil. Eu fico triste e apreensivo com o que vai ser esse ano de 2026 para o Lucas. Será que ele vai conseguir ter sequência? Será que vão fazer o tratamento correto? Vão fazer o melhor tratamento possível para ele estar inteiro e em forma em 2026? Eu não sei, Gabi. Eu tenho muito, muito receio de que aconteça algo pior e que ele não consiga ter sequência na próxima temporada. Exatamente, né, Van? Então, tá aí enfim, informação, né, em relação ao meio atacante Lucas Moura, fora da atual temporada, mais um procedimento no joelho. Eu sempre falo aqui, né, a gente tem que respeitar muito o fato de que o Lucas Moura, ele tenta voltar a todo momento, né? Ele é muito esforçado, ele quer estar em campo. Ao mesmo tempo, não dá para forçar a barra, né? Não dá para ele, não dá. Não dá, calma, vai para o DM, recupera e tudo mais. Agora, também eu me permito fazer o seguinte questionamento. Ele machucou no começo da temporada. É o ano todo essa ida e vinda, né? Vai ali,
fica ali fora 4 meses, aí volta, joga contra o Fortaleza, vai de novo para o DM, aí volta para o DM agora de novo. Sempre esse ioiô no DM, vai e volta. Eu me permito pensar que talvez a ideia lá atrás, lá no começo, de usar um tratamento conservador, possa ter ocasionado esse vai e volta, né? Eu fico imaginando que caso ele tivesse operado, ele poderia perder ali que fosse 8, 9 meses, mas já teria um prazo final e teria uma recuperação. Ou estou muito maluco? Acha que dá para levantar essa possibilidade? Porque eu sei que a gente não é médico, eu sei que a gente não tem os exames na mão, a gente não tem o diagnóstico real. Mas é muito esquisito o fato de assim, terem optado por um tratamento conservador e, no fim das contas, ele acaba tendo essa inconstância física durante o ano. É o ano todo praticamente, né, Gabi? Porque a gente pega, por exemplo, a primeira lesão dele, se eu não estou enganada, foi dia 10 de março, que foi na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Então, é muito tempo, é praticamente a temporada toda, né? E assim, o que eu vejo de, assim, é complicado usar essa palavra, mas utilidade do Lucas esse ano foi na classificação contra o Atlético Nacional, que ele chama a responsabilidade, ele bate o primeiro pênalti, o São Paulo tinha passado por uma desclassificação nos pênaltis. Eu acho que foi muito importante ele chegar ali, ele tem essa liderança, ele tem essa postura de jogador importante, de diferenciado do time, ele foi lá, fez a primeira cobrança e converteu, e eu acho que foi muito importante para a classificação do São Paulo. Mas o restante, a gente não vê mais o Lucas sendo útil ao longo da temporada, porque sempre que entra, faz um gol ali, o outro aqui, tá, beleza, ok, mas nada que realmente mude o cenário. Então, acho que assim, isso atrapalhou muito o São Paulo. O São Paulo esse ano, o que de todo ruim, é que nós não tivemos nossos principais jogadores nos principais momentos da temporada. E a gente olha para outros times, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Palmeiras, porque o Palmeiras hoje em dia ele tem 3 ou 4 jogadores lesionados. E a temporada é longa, eles jogaram o Mundial de Clubes, eles fizeram contratações. É óbvio que é outra, mas isso é planejamento, sabe? Acho que eles estão chegando para uma decisão agora de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, com o time praticamente inteiro, assim, com poucos jogadores no departamento médico, por exemplo. Diferente até do Flamengo, que tem muitos lesionados e muitas preocupações. Então vai realmente tudo de planejamento, vai tudo de saber estruturar a temporada, olhar para a temporada de maneira estratégica, realmente planejada. Mas a questão do Lucas muito me incomoda também, porque a gente ficou muito tempo sem saber o que estava acontecendo. Eu acho que o torcedor ficou muito tempo sem saber, depois começaram a divulgar os boletins médicos, aí a gente vai ter uma noção do que estava acontecendo. Eu acho que isso realmente precisa chegar com mais facilidade ao torcedor, para o torcedor entender porque o jogador não está disponível, porque o jogador não está jogando, até porque então tem contrato com o São Paulo, e eu acho que é isso. Mas é bom reavaliar também, eu acho, Gabriel, de uma maneira geral, o que está acontecendo com o elenco de São Paulo. O elenco de São Paulo está muito envelhecido, tem muitas lesões por causa de ser mais envelhecido ou não, apesar que o Rodriguinho está machucado também. Então, enfim, eu acho que é bom renovar esse elenco no São Paulo, analisar muito bem a preparação física. É óbvio que não dá para mandar um monte de jogador embora, isso não existe, é fora da realidade, mas precisa realmente passar por uma reformulação, por uma renovação e entender o que está dando errado, porque tem alguma coisa dando errado. Não é possível, com a quantidade de lesionados, a gente olhar para todos os jogos que a gente não consegue repetir escalação simplesmente pelo fator de lesões. Não dá para falar que isso é normal, que isso é obra do acaso, que isso é falta de sorte. Porque eu concordo. Eu acho que o que aconteceu com Caleri, André Silva e Rian Francisco é uma coisa totalmente assim, inviável, triste e horrível, porque tirou nossos principais jogadores. E assim, muito preocupa a gente, né? Os métodos que também são utilizados, decisões que são tomadas em relação ao Lucas, por exemplo, de optar por um tratamento ou outro, talvez por essa pressa, né, de querer voltar, não, porque o atleta tem que estar ali e tudo mais. Eu acho que isso tem que ser, óbvio, a gente não é médico, a gente não tem essa informação técnica, né? Mas eu acho que seria importante realmente que fosse analisado, não pensando no que talvez o que a torcida, já a gente não pode se medir muito pelo que a torcida vai falar ou vai dizer, né? É mais pensar no sentido do que é melhor para o atleta e aí passar a informação correta para a torcida. Esse que é o lance, passar a informação correta para a torcida, porque daí a torcida vai saber, tipo, não, realmente ele tem que ficar afastado por um tempo para cumprir suas obrigações e fazer o tratamento correto. Senão a gente fica só deduzindo, e por muito tempo o torcedor de São Paulo ficou deduzindo o que estava acontecendo com o Lucas, mas é isso, é aquilo, porque não se sabia ao certo. Agora a gente sabe um pouco melhor e esperar que ele esteja 100% para o que vem, porque ele é um jogador importante. Ele, 100%, é um jogador extremamente importante e ele ajuda o time de uma maneira que ele é diferenciado e ele melhora os jogadores que jogam com ele, né? Ele tem essa capacidade. Então, sim, ele faz muita falta, só que, assim, ele jogar 80% dele
com 75 não dá mais. Eu acho que saturou por essa temporada. Exatamente, de acordo aí, fica a informação em relação ao Lucas Moura. Torço para que ele volte o quanto antes, é muito importante ter o Lucas Moura de volta. Não dá para forçar a barra, né? Tem que voltar o quanto antes, mas dá para esperar, né? Ninguém tem tanta pressa que queira ver o Lucas arrastando em campo. Vamos com calma aí, que tudo tem o seu tempo, né? E aí...